Boa noite. É um grande prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado aos jovens pelo convite. E hoje nós estaremos fazendo uma reflexão muito especial. Um abraço a você também que está em casa, aonde você estiver, que Deus abençoe você. Como eu ia dizendo, nós vamos fazer uma reflexão muito especial, a reflexão do Apocalipse. Eu digo nós porque estamos aqui em família. Eu sou o Irã, o pai. Eu sou Lucimara, a esposa e a mãe dos meninos. E eu sou Samuel, o filho primogênito. E eu sou o Lucas, o filho caçula. Lucimara, eu acho que a gente está esquecendo de alguém, né? Que nós convidamos essa noite para estar com a gente, não é verdade? Quem será, hein? Como a gente poderia esquecer desse personagem que acompanha sempre a gente? Tudo bem com vocês? Boa noite! Foi fraco, né? Vamos melhorar isso aí? Boa noite, gente! Agora eu gostei. Ô, Zuca, você, como é sempre meu companheiro aqui de contação de histórias, você trouxe uma historinha para a gente hoje, é isso? E que história que você vai contar? Não é uma história muito boa, não. É uma historinha um pouco triste. É triste, viu, gente? E vamos lá, vamos ouvir essa história que você fala. Sabe o que é que aconteceu, gente? Um dia eu estava no parquinho, eu estava embaixo da árvore, eu estava vendo a natureza, eu estava vendo os pássaros, eu estava vendo Jesus, conversando com ele lá no céu. Aí veio um amiguinho e me deu um empurrão bem forte nas minhas costas. Credo, Zuca. E o que você fez? Tenho vergonha de falar. Não, pode falar. O que aconteceu? E eu chorei, fiquei triste. Olha, não precisa ficar triste. A maldade no mundo existe e está cada vez pior. E sabe o que aconteceu também? Eu assisto na TV, maldades assim, brigas em família, eu vejo enchentes, eu vejo terremotos, eu vejo muita briga em família, briga na rua. Eu não gosto disso, não. E não é para gostar mesmo, isso deixa a gente triste, né? Mas você sabe de uma coisa, Zuca? Que na Bíblia está escrito que a gente não deve ter medo, porque Jesus, Ele sempre nos ampara, Ele cuida de nós, sabia? Eu sempre leio a Bíblia, sempre. Que bom que você lê a Bíblia, precisa ler mesmo. Agora, já que você lê a Bíblia, você já leu o livro de Apocalipse? Eu acho muito difícil. Não, ele não é um livro difícil. Tá, é um pouco difícil, mas eu vou te fazer um convite. Eu gosto de convites. O convite que eu vou fazer para você é: todo domingo, aqui na igreja, vai ter às 7h30 o estudo do Apocalipse. E você vai aprender sobre este livro. Aí você vai saber tudinho, para não ficar tão triste assim. Então eu venho assim. E olha, pessoal, eu quero convidar todos vocês para vir aqui também. Deixa eu falar uma coisa. Pode falar. Eu estou sendo filmado? Tá, você está sendo filmado. O pessoal de casa, da internet, vocês se não virem aqui na igreja, e assista aí também, tá bom? O Apocalipse, 7h30. Tchau. É isso mesmo. Estamos trazendo para vocês reflexões do Apocalipse. E hoje com o tema Apocalipse, um livro aberto.
e o personagem principal deste livro. Como o Zuca está falando, realmente nós estamos passando por um momento muito difícil, problemas nos relacionamentos, problemas sociais, econômicos. Olha, não é só isso, porque mais para frente virão coisas terríveis. O mundo vai de mal a pior. Mas calma, você não precisa ter medo, sabe por quê? Porque Deus é tão maravilhoso que deu o livro do Apocalipse, esse último livro dos 66 livros do Novo Testamento. Ele, na sua onisciência, ele escreveu para dar segurança para os seus filhos, para que os seus filhos tenham esperança, paz e muita alegria e muito conforto nesses últimos dias. E Deus quer compartilhar o futuro através da Bíblia, da Palavra de Deus. Veja bem, a Bíblia é um livro que foi escrito por mais assim de 3.500 anos. Um livro muito importante. Conta a história de toda a humanidade. E o fio de ouro do Apocalipse é Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. É esse personagem que é justamente também o tema do livro aberto. Interessante, não? Que coisa extraordinária. Porque em breve nós chegaremos ao clímax da guerra, do conflito entre o bem e o mal. Mas veja só, o Apocalipse também revela, e nós temos essa segurança, porque a fonte do Apocalipse, da mensagem, é que veio de uma maneira tão pura. Deus deu a visão ao anjo e o anjo deu ao apóstolo João. Nós temos essa segurança, que a mensagem é pura, chegou cristalina até nós. Foi através de canais santos, capazes de nos garantir a pureza da verdade, que Deus nos entregou a sua mensagem. E o que significa Apocalipse? Apocalipse significa revelação. Abram a Bíblia comigo em Apocalipse 1, versículo 1. É interessante porque revelação, mas a revelação de quê ou de quem? A Bíblia responde. Logo no primeiro versículo de Apocalipse 1, ela diz assim, último livro da Bíblia, revelação de Jesus Cristo. Então já temos algo claro, que Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Aos seus servos, nós somos servos de Jesus Cristo. E que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Que dádiva, que honra deveria ser para João receber as últimas instruções de Jesus Cristo, o discípulo tão amado. Jesus falou muitas vezes, ele é o meu discípulo amado. De fato, João foi uma peça essencial na pregação do Evangelho. Eu sei que às vezes você está pensando aí, de casa ou aqui mesmo, mas eu tentei tantas vezes entender o Apocalipse e de revelação parece que não tem nada. Eu só vejo imagens, só vejo símbolos, só vejo enigmas, vejo bestas, vejo números como 666, tantas coisas que parecem que é impossível compreender o livro do Apocalipse. Ainda que no começo fale que é uma revelação, mas que revelação é essa tão complicada? Eu sei, parece complicado, mas não é. Às vezes nós temos que falar em enigmas, às vezes nós temos que falar em símbolos, mas é muito mais profundo que isso. Às vezes é difícil a compreensão, eu sei. E às vezes até dá medo o Apocalipse, porque você pensa, nossa, mas fala sobre tantas feras, tantas guerras, tantas coisas ruins. Mas deixa eu te falar uma coisa, o livro do Apocalipse é um livro de bênção. É um livro que fala de um Cristo, de um Salvador, Redentor, que ele veio e muito em breve voltará, para que onde ele esteja, nós estejamos também. Amém? Amém. Sabe, então, como interpretar de fato essa revelação? Eu sei que a Bíblia nos mostra, quando Jesus ressuscitou, ele estava com os discípulos e ele mostrou um método impressionante, que mesmo os discípulos tenham passado a vida inteira com Jesus, parece que não compreenderam ainda
a respeito da palavra, a respeito do Evangelho. E aí, a caminho de Emaús, ele mostrou aos discípulos e deixou que a Bíblia interpretasse a si mesmo. Jesus Cristo nos deixou um método para podermos compreender a Bíblia, o livro de Apocalipse. Após a sua ressurreição, os discípulos estavam confusos em relação ao que estava acontecendo, qual era o plano divino, porque eles não entendiam como isso poderia acontecer com Jesus, como Jesus morreu, ressuscitou, quais seriam os planos futuros, o que seria a revelação, qual que seria o futuro. Eles estavam muito confusos. Então foi quando Jesus ensinou a eles um método, uma metodologia para estudar a Bíblia e compreender os planos divinos. Se a gente olhar em Lucas, capítulo 24, versículo 27, a gente tem um retrato do uso dessa metodologia por parte de Jesus, em que Jesus explicava o uso dessa metodologia e explicava a Bíblia e os planos divinos. Lucas capítulo 24, versículo 27. E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Então Jesus deixou que a Bíblia se auto-interpretasse, ou seja, a Bíblia explicasse tudo. Ele pegou desde os livros primórdios, começando com Moisés, o Pentateuco, até os livros dos profetas, porque a Bíblia segue uma cronologia, até os profetas mais recentes, e foi explicando e lendo, e ali os discípulos, se a gente olhar agora o versículo 32 do mesmo capítulo 24, a gente percebe uma nova emoção que brota no coração dos discípulos, ao Jesus explicar as Escrituras assim. Os discípulos perguntaram um ao outro, e eles estavam numa roda, um grupo, e perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava o caminho e nos expunha as Escrituras? Então, eles sentiam um calor de entender, de poder compreender os ensinamentos de Cristo através dessa metodologia, de deixar que a Bíblia como um todo se auto-interpretasse. Mas é importante a gente lembrar que a Bíblia é algo imutável. A Bíblia ela não pode ser mudada, e se mudada, a Bíblia e o próprio livro de Apocalipse for mudado, Jesus, Deus, nos mostra que haverá consequências. Se a gente olhar o Apocalipse capítulo 22, os versículos 18 a 19, a gente tem essa revelação dessas consequências. Quais serão as consequências de ao mudarmos a Bíblia, ou adicionarmos uma nova profecia, ou tirarmos uma nova profecia? Está aqui em Apocalipse 22, versículo 18 a 19. Declaro a todos os que ouvem as palavras da profecia deste livro: se alguém lhe acrescentar algo, Deus lhe acrescentará pragas descritas deste livro. Pragas que a gente vai descobrir no decorrer dessas semanas, que o livro do Apocalipse nos revela. Se alguém tirar alguma palavra deste livro de profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa, que são descritas neste livro. Ou seja, Deus tirará a vida eterna dele. Então, com esse método, o método de Cristo, nós conseguiremos compreender a revelação, os ensinamentos e o propósito do livro do Apocalipse, que é também revelar o nosso futuro, mas muito mais revelar o amor de Cristo por nós. Como diz o Apocalipse 1, capítulo 1, versículo 3, feliz é aquele que lê as palavras dessa profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Amém, por isso, né? Podemos ver também no livro de Apocalipse, quem é o personagem central deste livro? É Jesus. E Apocalipse, como muito bem dito aqui, é a revelação de Jesus Cristo. Agora, Jesus, ele merece toda adoração, aliás, Deus, né? Deus em Apocalipse, ele merece toda adoração e todo se curvar diante de Deus. Mas por que então o Jesus, ele é tão citado em Apocalipse e ele é tão importante no livro de Apocalipse?
Por que isso? Vamos entender o porquê. Conta-se, pesquisadores dizem, algumas pesquisas têm feito que 700 anos antes do nascimento de Jesus, Deus fez uma revelação para o profeta Isaías. Porque o livro de Apocalipse, ele também é cheio de profecias. E Deus falou com o seu profeta Isaías uma profecia. Vamos ler? Está no Velho Testamento, Isaías 7,14. Qual foi a profecia que Deus falou para Isaías? Isaías, Velho Testamento, capítulo 7, versículo 14. Acharam? Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho. E esse filho, o seu nome será Emanuel, Deus conosco. Então, uma virgem Maria uma virgem que seria Maria, teria um filho. Ela conceberia. E então, diante dessa situação, Maria era noiva de José. E José, diante dessa cena, sabendo que Maria engravidaria, ele disse, como Maria está grávida, que não é o meu filho, mas ele falou, eu não posso continuar aqui com ela, porque eu não quero envergonhá-la, eu a amo demais. E então José, ele decidiu ir embora, para preservar a imagem de Maria. E ele, na madrugada, ele resolveu em madrugada ir embora, mas Deus, como Deus é maravilhoso, Deus então enviou um anjo. E o que esse anjo falou para José? Vamos ver em Mateus. De 20 a 23. O que o anjo em sonho revelou para José. Porque José até então queria ir embora. (20 a 23). Eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria como tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E ela dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque Jesus salvará o seu povo dos seus pecados. E diante deste sonho, então, José voltou-se para Maria, a recebeu como sua esposa, mas sem ter contato físico, até o nascimento do menino Jesus. E essa profecia se cumpriu lá aqui no Novo Testamento, ainda em Mateus, no capítulo 22 em diante. Vamos ler 22 e 23. Que tanto a profecia foi dada lá no Velho Testamento para Isaías, e também ela se cumpriu no Novo Testamento em Mateus. Agora vamos ler Mateus 1, 22 e 23. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, Deus conosco. Assim se cumprindo a profecia. Outra coisa muito interessante é que, como o nome de Jesus era tão forte, para vocês terem uma noção, até hoje, muitos judeus que negaram que o Messias vieram, eles estão esperando o Messias até hoje, por conta de Isaías. Só que, como eles negam o Novo Testamento, acaba sendo uma coisa muito, muito complicada deles compreenderem que o Messias, o verdadeiro Messias, já veio. E houve uma profecia em Miqueias, no capítulo 5, versículo 2, que dizia que o Messias significa Salvador, tá? Messias é a mesma coisa que Cristo, e significa Salvador. Ele nasceria em Belém,
e reinaria em Israel. E de fato isso aconteceu com Jesus. Ele nasceu em Belém guiado por uma estrela, numa manjedoura, e mais para frente, quando ele já era adulto, ele foi reinar em Israel. Ele virou ali o rei dos judeus. Inclusive foi crucificado por isso, por ser denominado o rei dos judeus, né? E ele é o nosso rei, não só dos judeus. Nós entendemos que ele é o nosso rei e muito em breve voltará. Outra coisa bem interessante a respeito de Jesus é que muitos questionam se ele era Deus, se ele não era Deus. Como foi dito aqui em Isaías, como foi dito em Mateus, diz que ele seria chamado Emanuel, Deus conosco. De fato, Jesus é Deus. Alguns dizem, ele era um Deus. Espera aí, há um problema nessa afirmação de um Deus, porque aí você está assumindo que existem deuses. E isso não é o que a Bíblia ensina. Ele faz parte de uma trindade, ele é o Filho, ele é Deus, Deus como sempre foi. Vamos abrir a nossa Bíblia, acompanhe comigo em Romanos 9, versículo 5. Romanos 9, versículo 5, o começo, ali, um dos primeiros livros do Novo Testamento. Diz assim, irmãos: deles são os patriarcas, e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Amém. Amém. Parece que mais claro do que isso é impossível. Claramente a Bíblia afirma que Jesus é Deus. Ele sempre foi. E sabe de uma coisa? João é muito amado mesmo. E ele fez de coração e fez questão de colocar isso em João 1, no versículo 1, onde ele explica ali que o verbo se fez carne. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E ele se fez carne e habitou entre nós. Aqui, lá em João 1:1, ele se refere a Jesus Cristo. Olha que coisa interessante. Tem mais um ponto muito interessante que, se você for folhear a Bíblia, você vai entender que, anteriormente, se referia a Deus Pai como Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Por quê? Porque, de fato, Deus Pai é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Mas há um outro ponto muito interessante. Se vocês forem em Apocalipse 1, no versículo 8, diz assim: eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus. Aqui, quem diz é Jesus Cristo, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Amém? Amém. Jesus Cristo é Deus. Ele não é apenas um Salvador, Ele é o nosso Pai. E sabe de uma coisa ainda mais poderosa? Ele fez questão de morrer por mim e por você. O próprio Deus se fez carne e pagou lá na cruz os nossos pecados. Ainda quando éramos maus, ainda quando éramos pecadores, Ele fez questão: vocês não merecem, mas eu amo tanto vocês que eu vou morrer por vocês. Amém. E Ele ressuscitou no terceiro dia. Veja o que 1 Pedro 1, no versículo 19 a 20 diz. 1 Pedro 1, 19 a versículo 21, irmãos. Mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, lembra, Jesus Cristo nunca pecou. O sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós. E aqui eu quero lembrar João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E no versículo 21 diz assim, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Amém. Meus queridos, a Bíblia se autoexplica, a Bíblia se autointerpreta. Por isso, o nosso tema de hoje, como Apocalipse, um livro aberto.
Um livro escancarado para todos aqueles que querem aprender e vão entender. E o personagem principal é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o nosso Deus, o nosso Redentor, aquele que nós podemos confiar sem dúvida alguma, aquele que quer vir ao nosso encontro para nos ajudar, aquele que nos abraça, aquele que é o nosso mediador entre Deus e o homem. Meus queridos, em nosso próximo encontro estudaremos outro personagem, o opositor, o inimigo de Cristo. O Apocalipse vai desmascarar esse grande traidor. Teremos uma revelação muito especial no próximo domingo, que sucede no conflito cósmico, e como esse conflito alcançará o planeta Terra. O tema de domingo que vem será a base para podermos captar com mais facilidade as maravilhosas revelações do livro do Apocalipse. É claro que estudo nós teremos pela frente, muitos estudos, com certeza absoluta. Por exemplo, os 7 cavalos e cavaleiros, os selos, as 7 igrejas, as 7 trombetas, o mistério do número 666, a besta de 7 cabeças. Todos esses são temas notáveis e interessantes que fazem parte deste livro do Apocalipse. Jesus Cristo é o único caminho para a vida eterna, é o único caminho para a felicidade. Que possamos, e hoje ele faz um convite para cada um de nós, que possamos colocá-lo como ponto principal da nossa vida. Assim como Jesus Cristo é o ponto principal do Apocalipse, que possamos colocá-lo como a primeira prioridade, o ponto principal da nossa vida. Como diz Apocalipse 1:3, feliz aquele que lê as palavras desta profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Amém. Em meio ao bosque eu posso ver num lírio ou num jasmim o amor de Deus florescer. Uma beleza tão natural que vai se esvai a perfumar, que sai e se esvai a perfumar. Existe, está aqui, eu posso vê-lo de uma maneira toda especial. Venha sentir o seu te ajudar a te salvar. Você sorrir e transmitir
canção que fale só do amor e do perdão, que fale só do amor e do perdão. Deus existe, está aqui. Eu posso vê-lo de uma maneira toda especial. Venha sentir o seu pode me ajudar a te salvar. Queria agradecer de coração vocês terem aceitado esse desafio. Saibam que estamos muito felizes de receber vocês aqui. Estaremos muito felizes de acompanhar vocês durante esses domingos que virão. Neste momento, queria convidar você, irmão. Nós aqui temos a ideia de, aqui na igreja, aos domingos, fazermos uma abertura sobre o tema do Apocalipse. Mas daqui 2 semanas, nós vamos começar uma classe bíblica para nos aprofundarmos no tema do Apocalipse. Acontecerá antes do culto. Então, nós já vamos estar aqui para quando acabar o culto se iniciar. Então, se programe, nós traremos mais informações, traremos a pessoa que fará esse aprofundamento neste assunto, mas quero te convidar também a estar vindo todos os domingos também, para que nós possamos aprender cada vez mais sobre esse tema. Se esse é um tema que te interessa, se esse é um tema que está em teu coração para aprender, lembrando que Jesus está voltando, e é o momento de aprendermos cada vez mais sobre essas verdades. Então, se esse é um desejo do teu coração, se programe para daqui 2 semanas, antes do culto, estar aqui para começarmos a estudar mais profundamente sobre esse assunto. Nós teremos aqui também, na semana que vem já, alguns estudos disponíveis do grande conflito para estar pegando ali no fundo, caso você queira já começar também. Para você que está em casa, nós temos aqui embaixo um campinho para você colocar comentários. Se for do desejo do teu coração também se aprofundar mais neste assunto, se você quiser receber um estudo na sua casa, ou se você quiser que nós vamos aí pessoalmente dar um estudo para você, essa também é uma opção. Pode escrever aqui embaixo, eu quero receber estudo sobre Apocalipse, que nós estaremos entrando em contato com você. Nossa equipe vai ter o maior prazer possível de estar falando com você. E vocês que estão aqui também, irmãos, espero que esse seja um assunto que esteja vivo no coração de vocês. Jesus está voltando. Nós temos que estar preparados para quando Ele voltar, todos juntos irmos ao encontro dEle. Amém? Mais uma vez, meus queridos, muito obrigada. Paizinho que estás nos céus, nós queremos agradecer por essa revelação tão cristalina. E nós, a nossa família, que compartilhou um pouco dessa mensagem que o Senhor deu há muito tempo ao anjo, depois a João, a mensagem que todos esperavam naquela época e que nós necessitamos hoje, que Jesus está numa situação de vitorioso, como mediador da humanidade. Nós somos uma família simples, como qualquer uma, mas que de repente o Senhor tocou no nosso coração para nós compartilharmos a tua mensagem e exaltarmos o Senhor Jesus Cristo como Deus, como único suficiente,
Não existe um outro nome no universo. É aquele que tem acesso ao céu, mas também esteve aqui na terra e conhece as nossas dores, as nossas dificuldades. É esse Senhor Jesus, o nosso Deus, Emmanuel, Deus conosco, que nós testificamos e queremos testificar. A semana que vem, um outro tema. O tema do inimigo de Deus. Mas em contrapartida, ele encontrará o grande e vitorioso Jesus Cristo. E será desmascarado domingo que vem. Nós pedimos uma bênção muito especial a todos que estão aqui, aqueles que sentiram no coração o desejo de ter um encontro pessoal com o Senhor Jesus, o seu Salvador. Porque o livro do Apocalipse, mais do que nunca, é uma revelação que diz que o único que seria capaz de abrir os selos era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse mesmo Cordeiro que tirou o pecado do mundo na cruz, morreu por todos nós. E morreu por este que talvez esteja sentindo o desejo de estudar a palavra de Deus. Que ele possa sair preenchido na certeza de que existe um Salvador, de que existe esperança, de que existe também certeza da salvação. Em Cristo Jesus, o nosso Senhor. É nesse nome que nós vamos nos despedir, na certeza de que essa semana será muito abençoada e protegida, e na certeza também que retornaremos para continuar nessa exposição, a reflexão do Apocalipse, o livro aberto, que retrata do personagem principal, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É nesse nome precioso que encerramos essa oração. Amém. Que Deus
meus pés, mas prefere de algum jeito vir morar em corações. Meu Deus é lá do alto, mas por perto quer ficar. Se inclina, se derrama, feito chuva nesse chão. E eu que nada sou, Mais uma multidão, pequeno grão de areia. como é que ele me vê? Como é que pode me escolher? Fazer Que eu não posso ser ao lado dele. O gigante é derrotado, o reino restaurado, as guerras deixam de existir. Inimigos vão cair, posso enfrentar qualquer batalha. Se ao lado dele escolho caminhar. Não canto a vitória pela espada, o Espírito de Deus comigo está. Meu Deus é ombro amigo, voz constante a consolar quando fujo e me perco. Vem correndo me abraçar. Meu Deus é brisa mansa, não se cansa de soprar todo tempo, não me deixa e nem nunca vai mudar. E eu que nada sou, mais um na multidão, pequeno grão de areia. Como é que ele me vê? Como é que pode me escolher? Fazer de mim o que eu não posso ser. Ao lado dele o gigante é derrotado, o reino restaurado, as guerras deixam de existir. Inimigos vão cair, posso enfrentar qualquer batalha. Se ao lado dele escolho caminhar. Não canto a vitória pela espada, o Espírito de Deus comigo está. Amém.